Tá aí, já vai entrar aí. Conectando. Alô, Força, beleza? mestre. Ô, Obrigado, mestre. tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. E a mestre é mestre mesmo, né? Porque é faixa vermelha. Então, pela confederação e todas as entidades, não é a mestre, é grão-mestre. Eu que faltei a respeito, é grão-mestre agora, né? Não é isso? Tá me Tá ouvindo bem, escutando? Pinduca? Tô, tá tudo certo. Tô te ouvindo bem. Tudo certo. Beleza. Pinduca, queria te agradecer aqui em nome da Grace Magazine a sua participação. Queria falar que, para mim, é um prazer, assim, até diferenciado conversar com você aqui ao vivo, pelo seguinte, provavelmente você não deve se lembrar, mas quando eu estava me formando na faculdade, né, o meu trabalho final, eu entrevistei você. Você foi um dos personagens do meu trabalho final de faculdade na época. Ou seja, você foi a minha Quanto primeira tempo tem isso? entrevista. Quanto tempo tem isso? Putz, cara, foi 2005, eu acho, que eu demorei a me formar, né, mas já tem tempo. E Você você se foi a minha formou em primeira quê? entrevista, você foi Você se formou em em quê? Se formou em jornalismo. quê? Jornalismo. Em Beleza. jornalismo. Foi a minha primeira entrevista, na verdade, de um lutador, foi com você, né? Para esse meu trabalho. Então, agora aqui, muitos anos depois, tô falando com você de novo. Um prazer. Obrigado aí, em nome da Grace Magazine, tá bom? Eu que agradeço aí o convite, né? Poder falar alguma coisa sobre jiu-jitsu é sempre muito especial, né? Legal, Piduca. Vamos começar aqui o papo? Piduca, me diz se eu estiver enganado, acho que no final do ano passado teve uma cerimônia muito legal, o Murilo ajudou a organizar e você recebeu a sua merecidíssima faixa vermelha. Como é que é chegar a essa graduação para você? Enfim, você que tem tanta história na luta, o que isso significou para você, Piduca? Olha, eu tenho 55 anos de jiu-jitsu ininterruptos, né? Aham, Comecei com 12 anos de idade, eu estou com 67, né? Então é uma estrada muito longa, né? E para falar a verdade, eu nunca liguei muito para a faixa, não, cara, entendeu? Eu sempre fui ligado no aprendizado, na doutrina, né? No conhecimento, né? Adquirir aham, conhecimento, né? Tanto que eu fiquei 4 anos na faixa azul, cara. Caça me segurou, eu era juvenil, passei para adulto, fiquei naquela onda lá de 16, 17, 18, 19 anos, tudo na faixa azul. Aí chega um tempo que você estava jogando duro com marrom, né? Aí te passaram a força. Eu nunca liguei aham, para a faixa. Eu queria desenvolver o conhecimento mesmo, né? Mas quando você chega a uma posição de professor, começa a desenvolver o seu conhecimento, começa a ter discípulos, alunos, então você fica mais focado nessa situação de hierarquia, né? A hierarquia passa a ser um ponto importante para que você possa colocar os discípulos nas suas ordens, né? E você ter uma ordem hierárquica que possa trazer o respeito, trazer ali o conhecimento, né? Então, o Carson me falou que a faixa preta ela vai até o 6º grau, e a sua eficiência máxima é até o 6º grau. aham, Essas faixas rajadas, coral, vermelho e preta, vermelho e branca, vermelha, são apenas honrarias para as pessoas que continuaram, que deram a vida pelo jiu-jitsu, estão desempenhando o papel de educador, de professor, né? Então, eles recebem essas faixas como incentivo, como mérito, como uma relevância pelos serviços prestados, né? Então, essa festa que organizaram, o pessoal lá do Carso se organizou, fizeram as contas lá, viram que eu tinha tempo de receber a faixa, e eu, por mim, eu ficava nessa faixa preta. Aí o Robson me passou para vermelho e preta, e o Carlinho vermelho e branca, e fizeram uma festa muito grande lá na KS, né? Onde o aham. Vini dá aula, o Vini reuniu todo mundo lá, o Murilo reuniu o pessoal do Carso, aí vieram convidados, pessoas que eu não via há muito tempo, tinha mais ou menos umas 200 pessoas lá. Eu acho que, não sei nem se eu era merecedor de toda essa pompa, aí o João Alberto Barreto me entregou a faixa, o Robson, Álvaro Barreto,
o Ataíde, então aquele clã, né, do Aham. pessoal, alunos do Hélio Gracie, já que o Castro não está mais entre a gente, o Hélio Gracie também não, né? Então foi o pessoal que está aí no topo, né? Os grandes mestres, né? E tiveram presente e fizeram essa beleza de organizar aquele evento ali. No final foi muito emocionante, muito gratificante, me tocou demais, né? Eu ter tido essa oportunidade. Legal, professor. Pinduca, hoje em dia é fácil você começar a treinar jiu-jitsu. Tem academias, excelentes academias em todos os cantos. O jiu-jitsu, entre aspas, hoje é reconhecido como um esporte que vai te trazer uma qualidade de vida, além da defesa pessoal e do esporte em si. Mas na sua época, o que na sua época te levou? Era uma luta que não era tão conhecida assim na época. O que te levou a entrar na Academia Carson Gracie em Copacabana? Eu comecei, na verdade, no Hélio Vigio, né? O Hélio Show. Vigio foi um discípulo da primeira turma lá do Hélio, Pedro Emetério, Jorge Medi, é, Robson, Carson, João Alberto, e aquele pessoal todo, Flávio Bering, esse pessoal que ainda está aí até hoje. Então, esse pessoal foi a primeira turma do Hélio Gracie, a primeira geração, vamos dizer assim, né? Então, o Hélio Vigio se desligou da academia, abriu sua própria academia, depois o Castro, João Alberto, eles foram abrindo as academias justamente para desenvolver o jiu-jitsu, sair daquele núcleo do Hélio Gracie, né? Então, eu nasci em Copacabana, né? Nasci ali na Figueiredo Magalhães, Domingos Ferreira, e em Copacabana, nos anos 60, né? Eu era adolescente, garoto, rapaz, né? Ali tinha umas turmas de esquina, turmas de rua, né? Tinha futebol de praia, galera. Então, as faixas etárias dos adolescentes, das crianças que desciam para brincar, a rua era nosso quintal, a praia era nosso quintal. A gente jogava bola na rua, para você ter uma ideia. Passava um carro de 10 em 10 minutos. Então, quem não jogasse futebol naquela época não se turmava. Então, as faixas etárias elas se misturavam, né? 9, 10, 12, 14. E a galera mais velha exercia um poder de supremacia física. Aí te dava Aham. cascudo, te dava tapa na cara, tomava tua bola, tomava tua pipa, ia pra praia, tomava tua prancha, ficava lá fora, não dava. Aí os meus amigos, um choravam, iam para casa, mas eu já tinha aquela gana de não aceitar desaforo, né? Aí eu enfrentava, tomava cascudo, aí não aceitava, pegava um pau, dava na cabeça do malandro, dava pedrada, fazia o arco da velha, mas não sofria humilhação. Né? Aí, dado momento, eu dei a pedrada num cara lá, eu errei, quebrou a vidraça do cabeleireiro, foi a conta para minha mãe pagar, meu pai chegou em casa, aquele alvoroço todo. Aí um amigo do meu pai, eu me tornei um cara imperativo, uma criança imperativa, né? E não é ficar trancado em casa. Verão, férias, todo mundo na rua ali, e o pau comendo lá embaixo, ninguém estava vendo nada. E naquela época, a educação, a mãe dava chinelada, dava surra de instinto. Pô, eu ia apanhar em casa e apanhar na rua. Então eu tinha que resolver, tinha que me reinventar ali naquele sistema ali. Aí, pô, eu errei, quebrou a vidraça lá, e aí meu pai já me chamou para conversar, o que está vendo, não sei o quê. Um amigo do meu pai me indicou o jiu-jitsu. Leva teu filho para o jiu-jitsu, entendeu? O jiu-jitsu vai acalmar ele, vai aprender a se defender, vai ser muito bom para ele. E o jiu-jitsu naquela época era muito escondidinho, não tinha Isso. repercussão, não tinha divulgação, não tinha nada. Né? Então eu fui para a academia do Hélio Vídeo aos 12 anos de idade. E depois eu fiquei lá até 14 para 15 anos. Ele fez prova para delegado, passou para delegado, chamou meu pai para conversar, falou: teu filho leva maior jeito, e eu não vou estar com muito tempo útil para tocar academia, vou colocar uns assistentes, e seria um desperdício o teu filho ficar marcando o passo aqui.
eu acho que ele teria um grande desenvolvimento se ele fosse para o Carso. Aí ele me indicou para ir para o Carso. Aí meu pai me levou, eu fui para o Carso, e já no Carso eu já cheguei lá sabendo alguma coisa, e o Carso me adotou, porque viu em mim possibilidade de crescimento, e foi um segundo pai para mim, o Carso. Aham. Qual era a diferença, Penduca, que você, que já teve contato com vários professores e tudo mais, qual era o diferencial que você via ali no Carson e o que ele tinha que ele conseguia lapidar tantos diamantes brutos que chegavam para ele enfim, e encontrar o potencial? Todo mundo fala isso, que o Carson ele conseguia enxergar em cada pessoa um potencial distinto e fazer aquela pessoa ir bem. O que era que ele tinha ali, o Penduca? Olha, a visão que eu tinha do jiu-jitsu naquela época, quando eu cheguei ao Carso, eu já tinha uma bagagem da Livijo. Era muita defesa pessoal, não existia campeonato naquela época, era muita aula de defesa pessoal, rolava luta no chão, luta em pé, ATMI, a gente tinha que trocar tapa, soco, e era 2 contra 1, um contra 3 ali, era um sistema de defesa pessoal muito rígido e muito eficaz. Então eu cheguei no Carso com essa bagagem e o Carso foi lapidando, perguntou o que eu sabia, qual era a metodologia usada, tal, e foi me adaptando. Eu fui também entendendo qual era o modelo do Carso, né? Então eu tive uma visão do jiu-jitsu muito cedo, de uma gama de situações, cara, que hoje em dia não tem mais, cara. Então eu tive muito cedo conhecimento de luta em pé, era o judô, luta no chão, programa de defesa pessoal completo das 36 aulas que você tinha que fazer, tinha a parte do ATMI, e eu tive a oportunidade também de frequentar a academia, lá a casa de Teresópolis, lá dos Gracie, né? Uhum. Eu, com 17 anos, eu conheci a Cássia Gracie, a filha da Geisa. Eu namorei com ela durante 7 anos e frequentei lá muito a casa de Teresópolis e fiz amizade com a família inteira, cara, entendeu? Com Carley, com Rorion, com Rocilei, Rocian, o Cássio com aquele jeito amável de ser, né, de se tratar como um filho, andava para cima e para baixo com ele. Depois o Carlinhos e o Crowley foram morar ali no edifício ali da Domingos Ferreira, no Camões, e frequentava lá na nossa turma, nossa rapaziada. O Rickson era menor, aí fiz amizade com o Helson. Então aquilo tudo tornou um facilitador para que eu pudesse ainda mais entender o jiu-jitsu num todo, né? E aí, quando eu desenvolvi a parte de esportiva, foi em 1970. A federação começou em 67. O primeiro torneio que eu participei foi do Gurilândia. Eu tinha 15 anos de idade, 15 para 16. Era um torneio infanto-juvenil. Eu fiz 4 lutas. O Cássio me deu a faixa verde. Eu lutei para lutar esse campeonato. Eu ganhei essas 4 lutas e eu passei para azul. E fiquei muito tempo na azul, onde a gente se baseia muito numa solidificação de entendimento do jiu-jitsu, né? Como se fosse a base de uma pirâmide ali, a faixa azul. Eu acho a faixa azul a mais importante do jiu-jitsu. Eu acho que todo mundo tinha que preservar essa faixa azul, valorizar essa faixa azul. É onde você faz todo o teu alicerce ali no jiu-jitsu. Aí começou a época das competições, né? 73 foi o primeiro campeonato oficial da Federação do Rio de Janeiro. Nós lutávamos com Hélio Gracie na mesa, Carlos Gracie na mesa, as autoridades na mesa. A gente recebia a medalha, o diploma na mão deles, cara. Era assim, um glamour assim. Não era uma coisa de quantidade, mas era muita qualidade. As lutas tinham qualidade. Hoje em dia, sem desprezar o momento do jiu-jitsu atual, mas hoje é muita quantidade e a qualidade cai um pouco, né? E naquela época tinha menos gente, a quantidade era menor, mas a qualidade era muito grande. Você via pessoas com lutas fantásticas ali.
E o núcleo da pergunta que você me fez, do Carlson Gracie, como é que ele observava, como é que ele produzia lutadores, porque ele já tinha uma visão, uma metodologia, uma visão intrínseca nele mesmo, que ele sabia olhar e extrair o máximo daquele cidadão ali, sabia que ele vai jogar por cima, outro vai jogar por baixo, qual é o melhor golpe para você ensinar para aquele cara, porque ele vai ter um rendimento maior naquela postura, naquele posicionamento, entendeu? Então isso já vem dele, cara, já é natural dele, essa visão profunda que ele tem em cima do aluno que ele tem, ou até do adversário. Ele tinha uma visão tática muito grande, né? Tu vai lutar com o fulano, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, não deixa o adversário fazer aquela posição e tal. Então ele tinha essa visão, porque ele detestava perder, ele tinha que ganhar tudo, né? Até bola de gude ele tinha que ganhar, cara, entendeu? O Cássio era um jogador nato, então ele detestava perder, então ele arrumava a equipe, sabia que você ia lutar com aquele outro adversário ali, já sabia o jogo do cara todo, ele estudava toda a situação de luta, de ataque e defesa, entende? Legal, Pinduca. Pinduca, você é de um tempo que você falou, não tinham tantas competições, mas as pessoas comentam muito dos tais conferes que tinham naquela época, ou seja, vinha gente de outra academia para treinar com vocês, do jiu-jitsu ou não do jiu-jitsu, né? Vira e mexe, chegavam de surpresa quando vocês menos esperavam, chegava de surpresa um desafio qualquer para vocês lá. Como é que funcionava isso lá no dia a dia? Como é que era esse tipo de situação para vocês? Quando eu comecei no Carson, a academia dele não era ali na Figueiredo, era na Avenida Copacabana 583, bem pequenininha, era 2 salas pequenas e tal. Quando a academia foi para a Figueiredo, que ele se tornou sócio do Hollis, e no início era tudo junto, aí depois eles separaram. Então ali foi o grande momento do jiu-jitsu, foi naquele endereço ali, em que foram desenvolvidos vários conteúdos de treinamento, várias espécies de maneiras diferentes de você encarar o jiu-jitsu, né, cara? Então, ali foi um grande aprendizado para mim e para todo mundo que frequentou ali. Aquilo ali foi a pedra fundamental para o jiu-jitsu se desenvolver e chegar onde chegou até os dias de hoje, né? Então, a figura do Carson ali era uma fonte de produção de campeões, né? E no início, quando ele era junto ao Hollis, né, tinha as eliminatórias, porque a gente disputava para representar a Academia Gracie. Não era o Hollis nem o Carson. Então, o campeonato pior era a eliminatória. E vinha o Hélio Gracie com os alunos lá da cidade, da Avenida Rio Branco, da Academia da Rio Branco. Vinha o Hollis com os alunos dele e o Carson com a dele. Então, o dia de eliminatória era um campeonato à parte, né? Em que o vencedor era o grande campeão, que fatalmente seria o campeão do campeonato estadual, né? E representava como se fosse o mundial daquela época. Tudo de melhor lutava nesse evento, né? Eram 2, 3, no máximo tinham 4 eventos por ano. Assim, 2 eventos por semestre, trimestral. Você se preparava para aquele evento com uma gana que você tinha que ser campeão daquele evento. Então, quando o Cássio separou, a pergunta que você me fez mesmo, qual foi? Os conferes, relação dos as conferes, visitas isso. Que vocês recebiam e tal, para ir ou lutar, então, né? Não, treinar não, lutar, tinha que lutar. Isso é. Então, essas eliminatórias já eram um confere assim fora do comum, cara. Você estava se preparando para fazer a tua passagem para ser o representante da academia. Mas aí, durante
o tempo de treinamento que você tinha para o campeonato, que ficava no vazio, essas datas, subia gente de tudo quanto era jeito lá. Subia halterofilista, subia um pessoal lá da Marinha, que treinava lá com Hélio Gracie, foi uns fuzileiros navais treinar lá. Ia gente do judô, ia gente do karatê, do kung fu, do taekwondo, da capoeira. Eu tive a oportunidade de fazer confronto com quase todas as artes marciais possíveis naquela época. O Cássio pegava os principais alunos, tinha um tatame maior em cima e tinham dois menores embaixo. Geralmente esses conferes rolavam nos tatames menores do Aham. andar de baixo, porta fechada. Aí tu não sabia nem qual era o resultado. Era uma coisa assim, ó, era uma caixa de Pandora ali, que tu não sabia o que acontecia ali dentro, né? Então aquilo ali servia de uma fonte de crescimento interior muito grande, né? Porque você entrava ali dentro, de porta trancada, o Cássio mais um, o professor do cara, ou mais dois representantes lá do outro lado, mais o Cássio com a gente, com mais um ou outro, e o pau comia até o cara se tocar que o jiu-jitsu era melhor. O Cássio queria Aham. provar que o jiu-jitsu era melhor. E essas lutas traumáticas, o Cássio orientava a gente no sentido de nós não trocarmos pancada. Nós tínhamos que bloquear, colocar no chão e finalizar, porque a finalização ia mostrar a superioridade, a supremacia do jiu-jitsu, né? Aham. Então ele queria que nós finalizássemos. E isso foi o grande diferencial do jiu-jitsu para as outras lutas. As outras lutas são lutas traumáticas, o boxe, o karatê, o taekwondo, kung fu, e o jiu-jitsu não, é uma luta inteligente, é uma luta de finalização. Então a gente comprovava por A mais B que o jiu-jitsu, implementando arte suave, devagarzinho ali, envolvendo o Aham. adversário, dominando, até o cara desistir. E 70%, 80% desse pessoal que é lá entrava para aluno. Isso Legal. que é interessante. Eles reconheciam a superioridade e passavam a treinar jiu-jitsu. Uns até continuavam com as suas modalidades, mas também Mas, faziam jiu-jitsu. aham. E aí foi o grande início do crescimento do jiu-jitsu e o reconhecimento do jiu-jitsu por parte das outras modalidades, né? Legal, Pinduca. Pinduca, você provavelmente você viu todas as gerações que passaram ali pela Carson Gracie, né? Todas as gerações com excelentes atletas. Teve alguma assim alguma leva dessas que você consegue dar mais destaque, que você aprecia mais, ou se não, alguns lutadores de cada uma dessas fases que você destacaria, né, todo esse seu tempo de convívio na academia? O que eu posso te dizer é o seguinte: todo mundo tem início, meio e fim, né? Todo mundo tem um ponto de apogeu, né? Você cresce, cresce, chega no apogeu, depois, mal ou bem, você entra num declínio, vem o outro e toma Aham. teu espaço, né? Então eu fiquei mais ou menos ali uns 15 anos dentro de um processo ali de evidência, porque eu me dedicava muito e chegou um tempo que eu estava na escola de educação física, né? O Cássio era juiz de futebol e viajava muito. Ele me chamou no canto e falou: pô, você quer ser meu assistente? Eu preciso de uma pessoa de confiança para ficar aqui os dias que eu não estou. Porque tinha muito iniciante, faixa azul, faixa branca. Eu já era faixa marrom na época. E tinha a garotada lá também, eu ficava com ele, aprendendo a metodologia dele. Então, essa oportunidade que foi dada para mim foi a melhor coisa que me aconteceu pelo seguinte, porque eu aprendi a metodologia dele, né? Passei a ser assistente, e ali foi um trampolim para quando eu comecei a lecionar, já ter uma base pronta de
de iniciar um caminho como professor, porque naquela época não existia você dar aula. Eu me formei em educação física, eu abri uma academia de ginástica e musculação, porque eu não tinha espaço para ninguém dar aula, não existia. Eu levava meus amigos que queriam aprender jiu-jitsu lá para o Cássio. Apresentava, não, vamos lá para o Cássio, eu levei N caras para lá. E fiquei lá como assistente dele, de 76 até 83, cara. Aí depois de 85 eu pedi permissão para ele, conversei com ele, abri um espaço lá na academia e se eu tinha a possibilidade de começar a botar um tatame lá. Ele prontamente me atendeu, só pediu para mim não sumir da academia, continuar indo lá na academia. E eu passei a frequentar a academia e comecei minha carreira de professor em 85, em março de 85, né? E eu vi essa galera toda aí, de faixa, que está aí fazendo sucesso, de faixa branca, faixa azul, faixa roxa. Eu dei aula para muitos deles aí. Então, o nível, a metodologia que o Cássio emprega é uma metodologia tão específica e dava tanto certo, que todo mundo crescia junto, cara. Então, se você bobeasse, já tinha um cara na tua cola lá querendo ser melhor que você, querendo te ultrapassar. Então, todo mundo cresceu dentro de um processo assim, de processo igualitário, porque as técnicas eram mais ou menos semelhantes e o jogo do pessoal ia se desenvolvendo de uma forma homogênea, né? Tu vê que o Cássio formou uma equipe praticamente imbatível, uma equipe vencedora durante anos, né? Então, eu vejo ali os alunos, a forma como era ensinado o jiu-jitsu, a forma competitiva que os alunos da nossa equipe lá se dedicavam e se desenvolviam de uma forma fantástica, né? E eu não vejo assim muita diferença de técnica de um para o outro. Todo mundo ali é bom. Eu não vejo uma distância de um para o outro muito grande. Fulano é excepcional, o outro é mais ou menos. Não, todo mundo é bom. Cada um com a sua característica própria, né? Da sua vocação, da sua natureza, vamos dizer assim, né? Todo mundo tem uma natureza própria, né? Aí você vai adaptando os conceitos à sua natureza, mas vai pegando. Um é bom de armlock, outro é bom de estrangulamento, outro é bom de ataque na guarda, outro é bom de derrubar, de jogar por cima, outro é bom de atacar do lado. Então, tudo quanto é fundamento possível do jiu-jitsu, tem gente especialista ali. Legal, Vidoca. Enfim, todos os faixa pretas quase depois de você que eu conversei lá, tem você como referência, né? Não sei se você se sente assim, mas todos me citam você como, sei lá, você vai falar com o Murilo, com a Mauri, sempre eles lembram em algum momento da conversa, o Pinduca, a gente tinha o Pinduca lá, eu vi o Pinduca, você foi uma referência para eles. E eles sempre também comentam comigo a questão da luta, né? A famosa luta que todo mundo deve perguntar isso para você, mas que você fez com o Marco Ruas, né? Que você foi chamado, o Cássio Pinto foi. Enfim, como é que foi esse desafio para você, terem te chamado e você aceitado e você ido? Enfim, essa luta, de certa forma, ela é muito marcante, assim, né? Para quem acompanha o Vale Tudo antigo, né? E a gente sabe as condições que você aceitou, enfim, um cara do quilate que você enfrentou ali, né? Bom, vamos começar por parte. Essa garotada aí, ó, o Murilo, a Maurizinho, o Carson Júnior, essa galera era tudo faixa amarela, fazia parte daquele grupo que o Carson era árbitro e viajava e ficava tomando conta deles ali. Então, eles foram crescendo e vendo a minha postura de mais velho, mais graduado, lutar. Eles observavam muito a época das competições, que eu era o competidor e eles eram os aprendizes, né?
Então é mais ou menos normal você ter ser uma referência por parte dos mais novos, né? E o Valide, Bolão, eu vi esses caras chegarem de Manaus, chegaram faixa branquinha lá, entendeu? Eu vi a evolução de cada um, e isso reforça mais o que eu falei anteriormente, da metodologia do Castro, de todo mundo aprender mais ou menos aquela base igual, e todo mundo sagrando campeão e tendo um jiu-jitsu muito agressivo, muito técnico, muito para frente, né? Aquele jiu-jitsu de avassalar, né? Aquele jiu-jitsu de amarração. Não existe, lá no Castro não existia isso, amarração. Treino lá, o pau comia, um era amigo do outro, um queria ganhar o outro, depois do outro dia o outro queria ganhar também, depois se abraçava, se beijava, ficava tudo legal. Mas todo mundo treinava para valer mesmo. Era um treino muito pegado lá. E isso é válido para o crescimento de todo mundo cresceu com isso, né? Agora, em relação àquela luta do desafio, aquilo foi o ano de 1984. Então eu tive a possibilidade de ter aula com o Hélio Gracie, frequentava lá a academia dele, tive aula com o Carlos Gracie, eu escutei muita filosofia do jiu-jitsu através dos patriarcas, tive aula com o Hollis, fiz parte da equipe de luta olímpica lá que o Hollis criou. Então, o jiu-jitsu, naquela época, estava numa fase de crescimento, né, de expansão. Estava se expandindo, aqueles anos 80, ali, o início dos anos 80, estava saindo dos anos 70, o início da federação, do início esportivo do jiu-jitsu, né? E estava se expandindo. O Hollis veio com o sambo, veio com a luta olímpica, o Hollis era um estudioso de outras artes marciais, tinha esses conferes lá com esses outros elementos de outras modalidades, no tatame menor lá embaixo. Então o jiu-jitsu estava começando a se expandir. E o Hollis morre em 82, né? Um acidente de asa delta. Então a perda do Hollis naquele momento ali foi um momento de baixa do jiu-jitsu. O jiu-jitsu estava de luto. Então o ano de 82, ali 83, aí começou a se recuperar, e ninguém estava, mais ou menos, todo mundo ficou meio paralisado com a morte do Hollis. Uma morte inesperada. O Hollis era um líder, o sucessor do Carson na hierarquia, né? O Carson sucedeu o Hélio Gracie, o Hollis vinha sucedendo o Carson, e o Hollis morre. E aí, o que acontece? Lançaram o Rickson, né, para ser o número 1 da família. Aí o Rickson fez aquela luta com o Zulu no Maracanãzinho. Sim. Aí o jiu-jitsu começou a dar aquele impulso de novo, e houve o problema lá do desentendimento dos meninos lá da família Gracie com o sobrinho do Molina. Aí começou essa história do desafio. Invadiram lá a academia do Molina, eu estou meio por fora, porque eu não estava nessa situação, não sei como foi isso. E aí o Molina arrumou esse pessoal, né, e desafiou. Eu me lembro que era fim do ano de 84, eu estava treinando muito pouco, que eu já estava formado em educação física e tinha a minha academia de ginástica e musculação, que eu me dedicava, porque eu estava vendo o meu lado profissional. Não existia da aula de jiu-jitsu, ninguém dava aula de jiu-jitsu naquela época. Eu treinava, ajudava o Caça da aula lá, mas não tinha remuneração, não existia remuneração, nem patrocínio, não existia nada. Era tudo do coração mesmo, da alma. Você se dedicar ao jiu-jitsu pela alma ali, pelo amor, né? E aí eu estava treinando muito de manhã, né? Porque à noite eu estava me dedicando mais às aulas lá na minha academia, e um dia eu fui à noite. Nesse dia eu encontro o Carson, o Reison e o Robson conversando sobre esse episódio do desafio. E não tinha ninguém pronto. E o Robson estava questionando o Carson. Pô, você dá aula há quanto tempo aí? Não sei o quê. Não tem ninguém não tem nenhum aluno para entrar aí para desafiar esses caras, não sei o quê.
Aí eu olhei aquilo, falei, o que está vendo aí? Aí eles contaram a história, o pessoal estava desafiando a gente tinha que aceitar o desafio, que já tinha uma data marcada, para 30 de novembro. E eu falei, tá bom, põe meu nome aí, se for para defender o nome do Cássio, eu tô aí. Aí o Cássio falou, você vai? Eu falei, vou. Ah, então eu já botei o nome, aí formaram a equipe, né? Aí nós fomos treinar lá no Padre Antônio Vieira, com o professor Hélio. Aham. Foi o Marcelo Bering, eu, o Inácio, que era aluno do Carlinho na época, e o Renan. O Renan Renan entrou na Pitangui. última hora. Ia lutar o Roller. Aí o Roller se machucou, não sei o que aconteceu, botaram o Renan. Foi tudo arranjado assim em cima da hora. Tinha 10, 8, uma semana e meia para treinar. Aí ficamos lá treinando, mais uma coisa tática, porque ninguém sabia quem era quem, ninguém conhecia ninguém. Só eu sabia que era Marco Rua. Marco Rua queria lutar com um membro da família, queria lutar com o Rickson. Aham. Mas o Rickson estava com o joelho machucado, não sei o quê. Aí eu fui lutar, não sabia quem ele era, ele não sabia quem eu era. Mas no final das contas, esse episódio, esse evento, o Marcelo ganhou do Molina, o Inácio ganhou do adversário dele, lá, o Lúcio. Lúcio Lúcio. Eu empatei com o Ruas e o Renan perdeu para o Eugênio. Esse episódio serviu, acabou 2-1 para o jiu-jitsu. Né? Aí esse episódio serviu para alavancar mais ainda o conceito do jiu-jitsu. E, para mim, particularmente, serviu muito, cara, para que eu pudesse desenvolver um entendimento, um processo de um jiu-jitsu, cara, que a parte de combate do jiu-jitsu estava meio afastada. Aham. Estava completamente afastada. Porque isso aí acontecia nos anos 60. Né? Nos anos 60, anos 50, Heróis do Ringue, Carson, Hélio Gracie, João Alberto Barreto, Hélio Vigio, Armando Bride, esses caras que lutavam, Pedro Emetério, lutavam com ringue sem kimono. Nós não, nós fazíamos aquele ATMI, mas nunca tivemos uma experiência assim de luta, de confronto em público, né? E nós fomos lá para defender o nome do jiu-jitsu. Acho que Boa. nós saímos bem. E no final de contas, pô, o Marco Rua, um cara multifuncional, vamos dizer assim, um cara que lutava boxe, lutava chão, luta livre, capoeira, judô, fazia de tudo. E 9 anos mais novo que eu, cara. Muito bem treinado. Então, é um cara que aproveitou o episódio, foi pro UFC, foi campeão do UFC, né? E eu aproveitei isso também para desenvolver a parte acadêmica, porque aí eu voltei para a universidade, já era formado em educação física, e fui fazer minhas pós-graduações, quando eu ofereci o jiu-jitsu para entrar na grade curricular da Escola de Educação Física da Universidade de Gama Filho. Legal. Então eu levei o jiu-jitsu para o lado acadêmico, levei o jiu-jitsu para esse lado funcional, esse lado filosófico, participativo, que o jiu-jitsu desencadeia também um lado terapêutico muito forte, que hoje em dia as pessoas já estão começando a acordar para valorizar esses aspectos do jiu-jitsu que lá atrás não existiam. Era só competição. Hoje a competição é forte, o jiu-jitsu se expandiu pelo mundo através da competição, das confederações, das federações esportivas. E o jiu-jitsu é maravilhoso isso. Eu fui competidor, fui atleta também. Mas o jiu-jitsu tem a sua força terapêutica, filosófica, educativa, que precisa ser explorada. Então, os professores precisam se capacitar para oferecer esse tipo de conhecimento
e esse segmento do jiu-jitsu, as pessoas necessitadas. O jiu-jitsu é um fator clínico. O jiu-jitsu ajuda muito as pessoas que estão necessitadas de um trabalho dessa ordem aí, entendeu? Então, ali foi um divisor de águas, que fez com que o jiu-jitsu crescesse como combate, cresceu como a parte esportiva, né? O Carlinhos desenvolveu a parte federativa, o Rorion lá com o Rickson, o Royler, o Royce desenvolveram essa parte do MMA, do Vale Tudo que passou para MMA, e agora eu levei para o lado do campo educativo. Eu fui muito inspirado pelo João Alberto Barreto, psicólogo, né? E já desenvolvi o neo-jiu-jitsu dentro desses aspectos terapêuticos. Tive uma época com o Álvaro Barreto também, um professor de educação física, um catedrático, e tem esse pensamento alinhado nessa forma de jiu-jitsu para todos, para a melhora do componente humano, né, cara? Então, eu acho que esse 84 foi uma alavancagem que beneficiou muita gente. O próprio Marco Rua, a próprio jiu-jitsu numa fonte esportiva, né? E também essa parte do jiu-jitsu acadêmico, que eu, graças a Deus, fui o pioneiro em levar o jiu-jitsu para o lado educativo, né? E inspirado também por gente da outra geração que já tinha dado esse início, né? Dentro do processo psicológico, terapêutico, emocional, no caso do professor João Roberto. Né? Legal, mestre. Deu aula aí nas palavras, mestre. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos falar um pouquinho de defesa pessoal aqui. Eu tive a oportunidade de participar de uma aula sua que você deu lá no Osiris, no Rio de Janeiro, né? Na Brazilian Fight, de defesa pessoal. Eu vejo algumas pessoas hoje em dia com essa preocupação. A própria Kira Gracie vem fazendo um trabalho voltado à defesa pessoal de muito sucesso, né, novamente. E você também tem feito muitos seminários por aí, aulas, tem sido muito requisitado nessa questão da defesa pessoal. Por que você acha que de uma hora para outra deixaram de lado essa parte do jiu-jitsu? Enfim, graças a Deus agora estão voltando, né, com isso. E, enfim, e para você, qual a importância também mesmo que o cara seja um competidor, o que seja, mas ter uma base, saber a defesa pessoal? Bom, na minha visão, nós não podemos desassociar a defesa pessoal do jiu-jitsu. Para mim é uma coisa só. Né? Só que são segmentos que você tem que entender para quem você vai oferecer esses segmentos. Né? Então, quando você recebe um aluno na academia, você faz aquela entrevista, qual é a sua finalidade na academia? Eu recebo pessoas, atualmente, 70%, 80% dos meus alunos são profissionais liberais, são médicos, advogados, economistas, administradores, comerciantes, que usam o jiu-jitsu de uma forma participativa, terapêutica e filosófica. Então, você tem que entender que você não pode jogar fora essa fatia do mercado. Jiu-jitsu não pode só ser ensinado para atleta. Então, se você quiser ser um atleta, você tem que treinar para ser atleta. Se inscrever na federação, fazer a carteirinha, disputar os campeonatos, arrumar um patrocínio, hoje em dia você vai ter que ter um preparador físico, um nutricionista, tem muita gente tomando bomba aí, fazendo alimentação ultra desenvolvida aí. Eu só como feijão com arroz, minha comida lá, já fiz dieta Gracie e tal. Eu nunca tomei nenhum suplemento sequer na minha vida, nunca tomei nada. Então, hoje em dia, as competições aí são todas baseadas em atletas forjados em substâncias, né?
de fortalecimento. Eu não sei, não vou nem entrar nesse mérito. Então, a outra fatia do mercado são pessoas que querem usufruir do jiu-jitsu de uma forma de saúde, né? Quer adquirir saúde e adquirir autodefesa. Querem se defender, não querem apanhar na rua, querem estar atentos, alertas. Então, o jiu-jitsu, como fonte de exercício, é um dos esportes mais completos que existe. Eu julgo até mais completo que a natação, porque a natação você não raciocina, o jiu-jitsu você tem que raciocinar. O jiu-jitsu é uma atividade cognitiva em que você trabalha do fio do cabelo ao dedão do pé, a sua musculatura, a sua parte aeróbica, a parte anaeróbica, coordenação motora, flexibilidade, força muscular, coordenação, é uma série de fatores, agilidade, velocidade, tudo ali está implicado naquele movimento ali, naquele imbróglio de jogar por cima, jogar por baixo ali. Então, o jiu-jitsu é uma fonte de exercício maravilhosa. Então, o indivíduo que trabalha 8, 10, 12, 14 horas, vai para a academia, ele não quer ser massacrado. Ele quer ter uma aula específica, uma aula bem elaborada, uma metodologia adequada. Então, você tem que promover um jiu-jitsu para esse indivíduo, para que ele saia de lá colocando todas as suas energias ruins do dia do trabalho ali, aquela tensão emocional, colocar para fora. Então, aquela catarse vai ser colocada para baixo, vai dar um banho, vai equilibrar a emoção desse cidadão, vai chegar em casa relaxado. Então, o jiu-jitsu hoje, o jiu-jitsu moderno, os professores que precisam se preparar para ter esse conhecimento, para receber esse tipo de aluno, é o jiu-jitsu que vai caminhar daqui para frente. Então, a iniciação para você receber esse indivíduo está no programa de defesa pessoal. Então, o programa de defesa pessoal é o grande diferencial para você captar esse aluno para a sua academia, para começar um desenvolvimento do jiu-jitsu. Aí depois você vai colocando um luta em pé, luta no chão, começa o trabalho de ATMI, golpes traumáticos. O boxe é um grande aliado do jiu-jitsu nesse aspecto, porque todo mundo treinava boxe na época do Hélio Gracie. O João Alberto treinava, o Cássio treinava, não para nocautear, para derrubar o outro, mas para se defender dos golpes traumáticos. Então, você pular corda, você desenvolver uma qualidade física aeróbica, anaeróbica ali dentro do tatame, junto com os fundamentos do jiu-jitsu, de luta no chão, luta em pé. Então, isso é maravilhoso, cara. Eu fiz isso minha vida inteira, cara. Eu devo minha saúde, eu estou com 67 anos e estou me sentindo com 40, porque a vida me proporcionou uma saúde maravilhosa. Por quê? Por causa do jiu-jitsu. Eu joguei futebol de praia, eu fiz triatlo, comecei com nadador, comecei nadando com 8 anos de idade, nadei no Fluminense até os 11, joguei futebol de areia durante quase 30 anos. Mas o jiu-jitsu, cara, é uma fonte um mecanismo, uma fonte de saúde assim, incrível, cara. Agora, esse programa de defesa pessoal que as pessoas estão desenvolvendo agora, eles estão acordando para a realidade que começou lá atrás, antes de existir a Federação Esportiva. Aham. Eu falei para você no início da conversa nossa aqui. Quando eu comecei no Hélio Vídeo, não existia campeonato. A aula era 80%, 70% do tempo de defesa pessoal. Aí você fazia um judozinho, derrubava, aprendia uma queda, ia no chão, aprendia a estrangular, dar um armlock, pegar nas costas, mas começava em pé e separado ali, cara, como um cara que fosse te agredir. Então você tinha que ter os fundamentos de autodefesa. Então hoje as pessoas estão começando a entender a necessidade
de desenvolver todo esse conteúdo para você receber esses discípulos que estão aí à deriva. E ninguém quer treinar para campeonato. O cara que é atleta é um diferenciado, que tem tempo para treinar o dia inteiro, tem tempo para fazer preparação física, arruma um patrocínio que banque o seu treinamento. Hoje em dia, os atletas são profissionais, né? Na minha época não era. Então, eu vejo por aí, cara. Eu vejo até com bons olhos essa Esse dinâmica retorno. nova aí. É um retorno lá atrás, às origens, né, do jiu-jitsu, né? E eu acho muito benéfico, porque você vai propagar o jiu-jitsu num outro segmento. Então já tem o jiu-jitsu MMA, o jiu-jitsu de combate, que todo lutador tem que saber luta de chão, né? Tem o jiu-jitsu desportivo, já ganhou o mundo, agora vai o jiu-jitsu participativo, filosófico, jiu-jitsu terapêutico, para atender essas pessoas aí com problemas de medo, fobias, inseguranças, pessoas, usuários de substâncias negativas aí, entendeu? Aham. Alcoólatras. Eu já tive oportunidade de fazer um trabalho nesse sentido e ajudar essas pessoas também. Legal, mestre. Mestre, estamos chegando aqui em 1 hora. Eu acho que o Instagram vai cortar a gente aqui em alguns minutinhos. Pô, que E- pena, né? A conversa Mas a estava tão boa, cara. conversa tá ótima. Avisar, agradecer todo mundo que participou aí. Desculpa, eu não interagi, a gente não interagiu tanto hoje aqui, mas também porque o senhor estava falando só coisas muito interessantes que todo mundo curtiu com certeza. A conversa vai continuar gravada aqui no Instagram da Grace Magazine, para quem quiser rever, indicar para alguém assistir. E, mestre, aqui, tentando aqui Quem esses últimos quiser minutos, fazer pergunta aí, se você puder pegar as perguntas para me responder depois aí, vai ser um eu prazer. vou ver, eu vou tentar achar aqui. Aqui agora eles vão derrubar, já já. Mas eu queria te dar esse último tempo para você ter suas palavras finais antes que o Instagram tire a gente do ar aqui. Você dá as suas palavras finais aí Queria pro toda. agradecer o convite, agradecer a todos que participaram aí, que tiveram a paciência de nos ouvir. E se eu pude acrescentar alguma coisa aí para o bem do jiu-jitsu, aí eu fico muito feliz. Com certeza acrescentou muito, Pinduca. Obrigado pelo papo aí, foi excelente. Quando é bom, assim é que passa rápido porque foi bom, entendeu? E muito obrigado em nome da Grace Magazine e a todos que participaram, tá bom? Os Ouça, um abraço.